Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. É um dia sempre especial quando nós nos encontramos. Um dia quente também em São Paulo. Não sei quem nos acompanha fora de São Paulo, não sei como está aí do outro lado, mas aqui o dia está quente. É uma época também que começa a ser mais calorosa aí, né? As temperaturas começam a ficarem um pouco mais altas, e espero que você esteja confortável, né, para que a gente possa ter esse tempo aqui de reflexão, seja especial para todos nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 34. Salmos 34, versículo 8. É o versículo do qual nós vamos refletir nesse dia. Um versículo forte, potente, que traz algumas revelações importantes para a nossa relação que está sendo construída com o nosso Criador, com Jesus, essa relação profunda de um Deus que dentro, fora, fora, dentro, né, se manifestando em nós e através de nós. Salmos 34, verso 8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele a quem nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele ou aquela a quem nele se refugia. Oremos. Com seus olhos fechados, consagre o seu coração e mente ao Senhor. Querido Deus eterno e amoroso, te louvamos pela oportunidade dos bons encontros. Louvamos pela graça do teu Filho Jesus e pela manifestação do sopro da Ruá, que refrigera a nossa alma, nutre o nosso coração e faz com que a nossa mente tenha clareza. Reflete, Senhor, a tua paz, o teu amor, o teu cuidado em cada um de nós, e faz com que esse tempo seja um tempo proveitoso a partir daquilo que o Senhor está nos ensinando, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos. Ensina-nos, ajuda-nos. Esse é o nosso pedido. Com um profundo agradecimento, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos um convite feito pelo salmista. Na semana passada nós falamos sobre descanso e falamos também sobre um convite que o próprio Jesus fazia para nós, dando uma fala muito direta, né? Venham todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E agora um novo convite, um convite também que é voltado para a coletividade, para a pluralidade. Um convite para todos e todas. Quando ele faz, né, quando esse salmo é recitado, a fala é: provem e vejam. Vejam todos vocês. Não é uma fala para uma pessoa, mas é uma fala para um povo específico, né? E esse povo específico são aqueles e aquelas que dobraram o seu coração ao Eterno, dobraram o seu coração a Jesus, se colocaram à disposição de dar crédito a essa mensagem. E ele diz: provem e vejam. Vejam como o Senhor é bom. Vejam como o Senhor é bom e como é feliz todos aqueles e aquelas que se refugiam nele. E se domingo passado nós falamos sobre esse lugar de segurança, parece que nos encontramos nesse mesmo ambiente, porque agora se refugiar no Senhor é o lugar exato do qual nós precisamos. O lugar de refúgio é o Senhor, e o convite do salmista é direto e transparente. O convite do salmista, ele é direcionado para nós e ele fala de forma específica: provem e vejam. Provai e vejam. E aí provar a Deus pode também carregar muitos significados do verbo provar. Como se prova a Deus? Qual é o tipo de experiência que está sendo posta aqui? Porque ele fala de uma experiência pessoal, ele fala de uma experiência íntima com a bondade de Deus,
E Davi não apresenta a bondade divina como uma teoria abstrata. Davi não apresenta a bondade divina de uma forma como algo que está na superfície, mas é algo muito mais profundo, porque ele está falando de algo que precisa ser experimentado e precisa ser também constatado. Provai e ver. Experimentar e constatar. É sobre o que, né, o salmista está dizendo. Porque há uma diferença entre como Davi convida a mim e a você a provar a bondade de Deus e como hoje muitas pessoas interpretam esse convite que é feito. Se nós estamos mergulhados numa sociedade que está marcada pela valorização das experiências, especialmente as experiências imediatas, as experiências que são sensoriais, experiências também que são carnais. Nós chegamos aqui na porta e estávamos falando de uma experiência de estar num parque de diversão, né? E o parque de diversão, ele oferece para nós muitas experiências sensoriais, experiências carnais, emocionais, né? É um grande, né, misto de emoções que acontece dentro desse lugar. Acho que esse é um bom exemplo, porque não só o parque de diversão, mas nós somos marcados por muitas outras experiências que nos colocam dentro desse lugar em que a sensação é o fator, né? Ou melhor, é o motor para os nossos desejos. Motor para os nossos desejos. E ele nos convida, o salmista, o próprio Jesus, nos convida para uma experiência que é mais profunda do que isso. É mais do que essa experiência sensorial da superficialidade, né? Ele está falando de uma experiência muito mais profunda, porque ele está oferecendo para a gente uma experiência espiritual e duradoura. Por que eu falo duradoura? Porque as experiências que nos oferecem também, elas podem nos trazer uma super sensação de prazer e bem-estar, mas ela é por enquanto. Ela não permanece. E o que Deus nos oferece é diferente. Ela permanece. Ela é eterna, ela tem uma outra qualidade. Não é uma busca por um prazer momentâneo, mas é a busca para algo que que carrega muitos e profundos significados e que tem uma qualidade eterna. Primeiro ponto: a bondade de Deus não é sensorial. Nossa sociedade, ela vem acostumada por provar as coisas através dos seus sentidos, e a gente acaba fazendo alusão à nossa espiritualidade com a mesma experiência de comer um bolo delicioso. A gente morde, né? Para quem gosta de doce, como eu, quando você come um bolo, você tem uma experiência, né, de sabor, uma experiência sensorial. Prazerosa também. Quando você experimenta uma bebida, você vai saber também a temperatura dessa bebida. Se é uma bebida quente, uma bebida fria. Tem uma experiência também nesse processo. Quando você toca, né, um tecido, alguma coisa, e você sente a maciez, essa é uma experiência sensorial datada pelos sentidos, né? Olhar, tocar, ver, ouvir. E a gente pauta também as nossas ações, as nossas relações, a nossa forma de interagir com o mundo muito dentro da ótica dos sentidos. E avaliar o que é bom com base naquilo que a gente pode sentir e experimentar de forma imediata, não é suficiente. Não é suficiente. Avaliar a vida a partir do que você sente
Avaliar a vida ou o momento que você está vivendo a partir dessas sensações pode ser também até perigoso, porque nos provoca. Às vezes essas sensações marcam tanto, né, o nosso emocional, que exigem de nós uma tomada de decisão que num tempo que não era o correto. Por exemplo, quando você vê uma cena violenta em que alguém agressivo vem colocar o dedo na sua cara e quer fazer um caos na sua vida, e aí, será que você vai ter o controle de tentar moderar esse processo ou você vai partir para cima? Sentidos, sensações, emoções, todas elas afloradas. E como que a gente equilibra tudo isso? Existem vários cenários. Mas Deus não se revela pelos sentidos, especialmente os sentidos carnais, né? Esses sentidos que eu estou dizendo aqui, relatando para vocês de forma com exemplos. Porque Deus não é matéria, meus irmãos. Então não dá para a gente mediar a nossa experiência com Deus a partir da materialidade das coisas. Embora Ele tenha se feito carne e presente no meio de nós, não é somente a experiência da sua presença, né, física na história que marca a nossa trajetória espiritual e existencial. Todas elas são extremamente importantes, mas não é essa a força motriz da nossa relação com Deus. Ele não é algo que a gente pode medir. Deus não é algo que a gente pode sentir. Deus não é algo que a gente pode compreender só como uma parada física. E às vezes a gente trata a nossa espiritualidade nesse campo. Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso sentir Deus. Vamos precisar tentar responder que tipo de sentimento é esse que você está querendo ter. Eu quero ir para a igreja porque eu vou tocar o Senhor. Nós precisamos conversar sobre isso. Que tipo de toque você busca? Que tipo de desejo de tocar a Deus é esse? Eu quero provar a Deus, mas não quero mais que vocês, não quero que nós busquemos a Deus para experimentá-lo como a gente experimenta um alimento. Não queremos buscar a Deus da mesma forma como experimentamos um restaurante, que a gente come e a gente entra, né, com fome e sai saciado. A espiritualidade, a relação com Deus, a oportunidade de estarmos aqui todos e todas reunidos num espaço que chamamos de sagrado, que está além da estrutura, mas está impactada nos encontros que são promovidos nesse lugar. Tudo isso transcende toda a experiência e coloca a nós a oportunidade de não fazermos desse lugar um objeto da nossa saciedade, mas um ambiente de profunda troca e transformação e cura mútua. E é nesse processo que nós vamos nos encontrando com Deus. E aí pode ser, sim, que os sentimentos se aflorem. Porque é quando a gente dá aquele abraço apertado no nosso irmão, a gente sente o cheiro, sente a pele, né? Sente o cabelo, sente a textura, a maciez, né? Sente o coração palpitar. Tem vontade de chorar ou tem vontade de sorrir. E aí a gente olha para esse irmão, que a gente foi impactado por esse toque, e a gente pode perceber que esse toque foi muito além da superficialidade das coisas, porque agora eu fui abraçado por um sagrado, por uma pessoa sagrada. Esse sagrado me tocou, porque esse sagrado carrega dentro de si a marca do eterno, a marca de Deus. Essa experiência para nós é extraordinária. E é extraordinária porque ela é eterna, ela é constante, ela
nos afeta e ela permanece. Ela nos toca e ela não é uma cura repentina, ela é uma cura duradoura. Ela continua. Por isso que passa 2, 3 semanas, passa décadas e a gente acaba se lembrando no nosso bate-papo. Lembra daquele dia que você me falou tal coisa? Aquilo foi transformador para mim. Lembra aquele momento que você esteve? Lembra aquele momento que você me abraçou? Lembra aquela palavra que você disse? Aquele olhar. Aquilo me salvou. Aquele lugar que você me levou. Entende as formas de salvação e de transformação que Deus vai proporcionando para nós a partir das relações que nós estamos construindo como igreja, como comunidade, como irmãos e irmãs, como família? A bondade de Deus não é sensorial. A gente não pode correr o risco de colocar as sensações como o fator máximo, né, de compreensão da grandeza da bondade do Senhor. A bondade de Deus também, ela não é experienciada, ou melhor, a bondade de Deus ela é experienciada na jornada. É no caminho que a gente vai compreendendo também a bondade do Senhor. E é por isso que, quando nós vamos passando o tempo, vamos atravessando a nossa agenda existencial, nós vamos entendendo o que Davi nos convida a buscar. Buscar um Deus que está na dimensão espiritual oferecendo para nós um encontro com a sua bondade, e muitas vezes essa bondade acontece em ambientes hostis. Ele está dizendo para nós que é possível encontrar a bondade do Senhor no tempo de angústia. Encontrar a bondade do Senhor no tempo do vazio. Encontrar a bondade do Senhor no tempo da dor. No tempo do sofrimento. Como é encontrar a bondade do Senhor no tempo da angústia? Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Olha o encontro da bondade do Senhor no vale da sombra da morte. Davi sendo bem didático, né? O encontro da bondade do Senhor também, além da angústia, pode ser percebido na dúvida. Imagina você, na dúvida, diante do sagrado, e a bondade do Senhor te acolher, como acolheu João Batista, que tinha uma missão, que preparou o caminho para a chegada de Jesus, e quando estava preso, fez perguntas aos discípulos, dizendo: vá até ele, e pergunte a ele se ele é aquele que haveria de vir. Ora, João Batista, com dúvidas, aquele que abriu caminhos, perguntando para os discípulos, dizendo: eu preciso saber se esse moço é aquele que eu esperava, é aquele que haveria de vir, é o Messias. E Jesus responde para João Batista que de fato ele é, e que é chegada a hora. E isso traz celebração, porque a bondade do Senhor também nos encontra no tempo da dúvida. A bondade do Senhor também nos encontra no tempo do sofrimento, no tempo da tragédia. A bondade do Senhor também nos encontra, como encontrou com o apóstolo Paulo, que estava no processo de missão e foi apedrejado quando chegou à porta da cidade onde ele evangelizava. Mas ele não foi apedrejado assim, tomou a pedrada. Ele foi dado como morto, diz as Escrituras. Em que os irmãos que estavam com ele tiveram que acolhê-lo e trazê-lo para a vida. Quantas vezes nós nos encontramos num lugar similar com o que Paulo viveu, em que nós nos sentimos apedrejados, machucados, feridos, quase dados como mortos. E se não forem os nossos irmãos de fé, gente, a gente não teria resistido. Existem sofrimentos que são
insuportáveis. Mas como é bom ter uma comunidade de fé, uma família de fé. Uma família de fé que vai celebrar com a gente quando a gente está em festa, mas também vai chorar com a gente quando a gente está no luto, no sofrimento, na dor. Sem a pretensão de querer responder o sofrimento. Porque tem sofrimento que não tem resposta. É Jesus chegando para visitar Lázaro, que havia morrido, seu grande amigo, e todo mundo em pranto, chorando. E quando Jesus olha para aquelas pessoas chorando a morte de um grande amigo, Jesus também compadecido, o que ele fez, meus irmãos? Chorou. Como é bom caminhar com um Jesus que vem para chorar com a gente. Um Jesus que se faz humano, que se permite sofrer a nossa dor, o nosso sofrimento, que aprofunda a experiência de se colocar à disposição de morrer, de sofrer a nossa morte, o nosso sofrimento, tomar para si. Um Jesus também, ou um amor, uma bondade de Deus que nos encontra até mesmo no processo de desamparo. Quando nos sentimos desamparados, achando que Deus está longe, Deus não está perto. Que angustiante é olhar para todos os lados e se sentir sozinho, solitário, não ter gente, não ter suporte, não ter possibilidades. Não enxergar futuros, porque o pecado da morte faz isso com a gente, nos leva para um absurdo vazio. E Cristo levou sobre si o pecado da morte, a nossa dor. O castigo que deveria vir sobre nós foi sobre ele. E eu não posso imaginar a dor e o sofrimento que Jesus sentiu quando estava na cruz do Calvário, porque não era só uma dor de estar preso no madeiro. Não era só isso. Se é que eu posso usar esse verbo, né? Só. Mas não era. Não era só estar pregado na cruz, mas era também estar pregado no pecado que não era dele. Numa morte e num sofrimento que não foi ele que produziu, do qual ele não era merecedor, porque nele não havia pecado. Mas a punição do pecado, ou melhor, do nosso pecado, estava sobre ele. E na cruz do Calvário ele estava recebendo essas punições para que nós não passássemos por esse processo. Mas não foi fácil, porque o próprio Jesus, tomado por toda essa carga de dor e de sofrimento, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus, na cruz do Calvário, dizendo que estava num estado de desamparo, se sentindo sozinho no mais profundo vazio dos infernos que o pecado da morte provoca. Mesmo em meio a um cenário hostil, de dificuldade, a bondade de Deus o acolhe para resgatá-lo dos infernos e trazê-lo para a maravilhosa luz. Um Deus que mergulha na morte e quando sai do outro lado desse mergulho, sai com a chave da vida eterna, celebrando a oportunidade de compartilhar essa vida eterna para todos e todas aqueles que abrirem a porta e sentarem com Ele para celebrar uma grande ceia. Como vencer a morte
nos tempos de hoje. Nós vencemos a morte quando não nos debruçamos aos negacionismos da saúde. Nós vencemos a morte quando nos colocamos à disposição de ser uma comunidade anti-homofóbica, antirracista. Quando nos levantamos para ser uma comunidade que luta em favor dos direitos das mulheres, especialmente as mulheres que foram e continuam sendo violentadas sexualmente no nosso país. Nos levantamos como povo cristão, evangélico, que se debruça de fato às escrituras sagradas, mas não faz coro com a bancada evangélica que está querendo promover uma PEC do estupro. Você consegue compreender a violência de gente que em nome de Deus, querem legislar o corpo alheio? O quão infernal é isso? É Jesus na cruz do Calvário, no seu estado de sofrimento, e os soldados embaixo tirando a sorte com as suas vestes, debochando da sua dor. É esse o cenário. Mas nesse lugar não estavam só os soldados, estavam também os sacerdotes, os religiosos, porque eles fazem conchavos entre si para sustentar o seu poder, o seu status religioso. E os seus conchavos, eles chegam em todos os aspectos, porque se acontecia naquela época, o nosso Senado, infelizmente, está tomado por esse mal. A cada 23 minutos, uma menina jovem é estuprada no nosso país. E eles querem aprovar um projeto de lei em que essas crianças, que muitas vezes são violentadas dentro das suas casas, dentro das igrejas, junto com o que deveria ser o seu núcleo de proteção, é nesse lugar que acontecem os abusos. Existem autoridades religiosas que são abusadoras, que abusam sexualmente dos seus seguidores. Ou você nunca viu nenhuma série na Netflix assim, dos abusadores religiosos? Acontece em todo lugar, meus irmãos e irmãs. Entende o compromisso que nós temos com as nossas crianças? Entende o nosso compromisso com as minorias que são violentadas no nosso país? Elas estão aqui. Na maioria das vezes, mulheres, pretas, periféricas, crianças, jovens, adolescentes, que estão sendo violentadas, e aí vem uma liderança religiosa para acobertar essas violências que estão dentro da sua própria instituição, querendo assinar uma TEC para falar assim, não. Nós vamos legislar, além de violentá-las, nós vamos legislar sobre o corpo delas. São os cães malditos. Deus meu, por que nos desamparaste? É no lugar que parece de desamparo social, é no lugar de desamparo do Estado, é no lugar de desamparo do poder religioso que nós clamamos aos céus e fazemos coro ao Jesus que diz, por que me desamparaste? E é nesse lugar que nós ouvimos uma voz que nos resgata dessa dor, desse sofrimento, desse desamparo, desse lugar de dúvida, para a sua maravilhosa luz, para uma ressurreição nunca outrora vivida, porque nós somos esse povo da revolução,
Rafa, mas somos poucos. Há no meio de nós, meus irmãos, pessoas extraordinárias. Quer que eu mostre uma delas? Olha para o seu lado. Só essa daí. Depois eu falo outra. Depois eu mostro outra. Eu sonho com a vida de vocês, dando frutos no aqui, no agora e no futuro, né? Que as sementes, né, que venham de cada geração, de cada uma dos filhos e filhas que estão aqui, venham trazer um mundo de paz, de justiça e marcado pelo amor de Deus, que é imensurável. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento nós vamos à mesa. Vamos à mesa com uma reflexão em absoluto em nossos corações. Deus não é refém das nossas vontades, Deus não é refém das nossas sensações. Nós vamos diante do Senhor não para que Ele sacie as nossas vontades, não para que Ele alimente a nossa trajetória só com sensações superficiais. Mas nós queremos mergulhar nessa experiência chamada sagrada, ou que nós nomeamos como Deus, no encontro de um caráter divino refletido na pessoa de Jesus, que vai ser tão impactante que a nossa trajetória será a trajetória daqueles que curam o mundo. Especialmente o mundo, né? Esse mundo que sofre. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a encontrar a sua bondade em todos esses trajetos, em todas essas jornadas. Que nós estejamos todos e todas sensíveis a compreender que a bondade do Senhor chegou para nós. Amém, meus irmãos? Amém. Você vai receber o cálice e o pão. E eu quero... Antes disso, vamos orar. Vamos fazer uma oração. A bondade de Deus é constante, a bondade de Deus ela é fiel, ela é boa, ela é agradável e ela acontece independentemente do que estamos vivendo. A bondade do Senhor chega até nós. E assim como o salmista nos convida a todos e todas a uma jornada espiritual, onde a bondade de Deus é experimentada no relacionamento duradouro, na confiança que Ele é bom, até mesmo quando não entendemos, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O convite do salmista continua vivo em nossos corações até hoje. Não importa a situação, o vazio que você sente, a bondade de Deus está disponível. Ele nos chama para provar e ver que Ele é bom. Além das circunstâncias, ou até em meio às circunstâncias. Ele é bom e a sua bondade nos alcançou. A sua bondade nos alcançou. Você vai pegar o cálice e o pão. Não coma do cálice nem do pão, até que todos se sirvam para que nós possamos ceiar juntos, ok? Obrigado, Jesus.
Esse é o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Este é o cálice da nova aliança, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pão partido de um corpo dilacerado, que sofre a nossa morte, nos oferecendo rendição, vida abundante. Amém? Todos se serviram? Amém. Amém. Esse pão deixa apenas de ser observado como uma substância natural e passa a ser o corpo de Cristo partido por todos nós. O pão de amor, o pão de cuidado, o pão do fortalecimento da fé, o pão do resgate, o pão dos bons encontros, o pão das novas possibilidades, um corpo presente no meio de nós. Quando comer do pão, lembre-se do sacrifício de Jesus. Faça em memória do seu sacrifício e coma lembrando que Ele continua sendo bom. Que a sua bondade é eterna e dura para sempre. Pode comer do pão. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Que alegria, Senhor, poder encontrar a sua bondade. Que alegria é, Senhor, poder ser abraçado pela tua bondade. Que alegria, Senhor, é poder ver a sua bondade no meio de nós. Que bom que o Senhor nos encontrou. Aleluia, aleluia. De maneira semelhante, depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Pois toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a minha vinda, a minha chegada, a minha presença no meio de vós. E diante disso, beba desse cálice de celebração que te leva para o lugar da ressurreição, que te leva para o lugar do amor, e de um acolhimento sem precedente, porque esse encontro com Deus permanece. Ele não é por enquanto, não é só agora, mas ele permanece aqui, ali e além. Beba do cálice, um brinde à nova aliança de Jesus com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Diga palavras de adoração, de agradecimento, de celebração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu acolhimento. Que a bondade do Senhor seja um testemunho na vida de todos e todas aqui presentes. Que a bondade do Senhor seja um testemunho vivo na vida de todos que nos acompanham
à distância pelas redes sociais. Que o acolhimento, que a graça permaneça em nossos corações como uma força motriz dessa presença de Cristo no meio de nós. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos e todas nós. Vão em paz, a paz de Cristo, ou a paz que Cristo nos dá. Sejamos todos abençoados por essa rica e valorosa bondade. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Deus.